A morte do Vargas já, na verdade, revelava, foi um indicador de que o Estado populista tinha problemas. Muito bem. Claro que, depois de Vargas, aquela coisa toda que você conhece, depois o JK e o desenvolvimentismo do JK entre 1956 e 60 não foi suficiente para modificar as relações Estado-sociedade no Brasil, nem tampouco para superar as desigualdades que havia nesse país. Eu disse que havia. Sem comentário. As desigualdades continuam existindo. Em todos os níveis. Em todos os níveis. E foi por conta dessa desigualdade, da carência, da pobreza, da ignorância, das necessidades, principalmente da massa, que nas eleições presidenciais de 1960, do dia 3 de outubro de 60, um político populista nascido no estado de Mato Grosso, mas que se fez político em São Paulo, vereador, prefeito, deputado, governador. Um político que era de um pequeno partido, político que usava a vassoura como símbolo. Acabou derrotando o candidato do presidente JK. Luque. Este moço derrotou o Lott, que era o candidato do JK. E o homem da vassoura. Acompanha comigo aqui, ó, aqui na tela, na telinha. Eis o homem da vassoura. Jânio Quadros. Jânio da Silva Quadros. Pois é. Jânio Quadros conseguiu eleger-se presidente da República porque, entre outras coisas, contou com o apoio do maior partido da oposição na época, a União Democrática Nacional. A UDN, do Carlos Lacerda, o famoso Lacerda. Você se lembra do Lacerda, político, jornalista? Pois é. O nosso amigo Jânio prometeu tudo. Prometeu um paraíso. Aliás, isto é típico dos políticos populistas. Prometer o paraíso. E, curiosamente, Jânio da Silva Quadros assumiu a presidência num clima de muita esperança por parte, principalmente, dos necessitados. E de repente, todas aquelas promessas foram se transformando em desesperanças. E o Jânio adota uma política de combate à inflação recessiva, de arroxo salarial. No plano interno, ele se complica. No plano externo, ele adota uma política externa independente, aproximando-se, inclusive, dos países da cortina de ferro, dentro da Guerra Fria. Foi uma coisa curiosa. No plano interno, uma política. No plano externo, uma outra política. Luque. O meu amigo, o nosso amigo, o presidente Jânio da Silva Quadros, começou a escrever bilhetinhos para os ministros, para os assessores. E todo dia pintava um bilhetinho diferente. Olha, foi uma loucura. Foi uma loucura o que o Jânio fez. Por exemplo, ele proibiu o uso de biquínis em todo o território nacional. Ai da mulher que usasse biquíni na praia. Não podia, proibido. Era a moralidade. Outras proibições aconteceram no mesmo sentido. Briga de galo, corrida de cavalos. Repressão mais violenta ao jogo do bicho. É a moralidade, é o moralismo. E, na verdade, o conflito entre o presidente e o Congresso cresceu. Cresceu e o partido que praticamente o elegeu, a UDN, agora faz oposição. O presidente não consegue o apoio do Congresso e aí tenta, na verdade, dar um golpe de Estado. Foi o que Jânio tentou fazer, meus amigos.
um golpe de Estado com o apoio das Forças Armadas, aproveitando-se da ausência do vice-presidente João Goulart, que estava no exterior, em missão oficial. E o golpe não deu certo. E Jânio foi obrigado a, evidentemente, aceitar o fato consumado. Ou seja, a sua renúncia foi uma tentativa de golpe fracassada. Imagens, muitas imagens, existem milhões de imagens que mostram o governo Jânio. Os 7 meses de governo Jânio. Mas eu trouxe para você aqui imagens interessantes que você vai gostar demais, que vão mostrar com detalhes este período. Vamos a estas imagens. 3 de outubro de 1960. O Brasil comparece às urnas para eleger o novo presidente. Desde a proclamação da República, essa era a 4ª eleição livre de nossa história. Foi a última vez que o povo brasileiro elegeu um presidente da República. Eleito com quase 48% dos votos, Jânio Quadros vinha de uma carreira política fulminante. Foi vereador, deputado estadual, prefeito de São Paulo e deixou o governo do estado para candidatar-se à presidência. Com a vassoura em punho, Jânio criou uma imagem que ia ao encontro do desejo de muitos brasileiros. Fim da corrupção, moralização do governo e eficiência administrativa. Candidato de um pequeno partido, o Partido Trabalhista Nacional, Jânio era o político que fazia da própria personalidade um estilo de governo. 31 de janeiro de 1961. Pela primeira vez, a cerimônia de posse acontecia no Palácio do Planalto, em Brasília. Os 7 meses que Jânio Quadros ficou na presidência foram marcados por atitudes pitorescas. Em maio de 61, proibiu a briga de galos. As corridas de cavalo foram proibidas nos dias úteis. A censura aos divertimentos tornava-se cada vez mais drástica. As medidas disciplinadoras recebiam um aplauso entusiasmado de largas camadas da burguesia e da classe média. No governo de Jânio Quadros, a política internacional ensaia novos rumos. O governo estabelece relações comerciais com a Alemanha Oriental e tenta uma aproximação com a União Soviética. O astronauta Yuri Gagarin, primeiro homem a viajar para o espaço, visita o Brasil. 18 de agosto de 61. Che Guevara, ministro das Relações Exteriores de Cuba, é condecorado pelo governo brasileiro. Setores do exército e alguns políticos interpretam a atitude de Jânio Quadros como uma provocação. O governador da Guanabara, Carlos Lacerda, vai à televisão e critica violentamente a política externa do governo. Jânio não consegue conter os efeitos que as críticas obtêm no cenário político. 25 de agosto de 1961. O Congresso Nacional recebe o pedido de renúncia do presidente, que vai para São Paulo, desembarcando no aeroporto militar de Cumbica. Cabe a esta presidência dar ciência ao Congresso Nacional e à nação do ato de renúncia praticado no dia de hoje pelo presidente Jânio Quadros. Jânio esperava o apoio do exército para retornar ao poder. Forças civis e militares optam por novas soluções. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, assume temporariamente o lugar de Jânio Quadros. O vice-presidente João Goulart estava em visita à República Popular da China. O governo do presidente eleito pela votação mais expressiva na história do Brasil chegava ao fim. Pois é, meus amigos, chegava ao fim o governo eleito pelo povo em 1960. Pois é. E é claro que a renúncia do Jânio indicava o esgotamento do populismo. Ou seja, a crise do Estado populista.
E foi nesse contexto de crise que o vice-presidente, depois de uma série de marchas e contramarchas, assumiu a presidência. Mas vamos fazer um resumo do governo Jânio da Silva Quadros. Venha comigo, aqui, ó. Governo de Jânio Quadros, 1960, foram 7 meses. Eleições de 1960, a política externa independente, equidistante dos Estados Unidos da União Soviética, da ex-União Soviética, combate à inflação, o moralismo, as pressões políticas, a armação de um golpe, a renúncia. E ficamos por aqui. Até! Estamos no final.